Fala galera, e aí, só de zoas? Aqui quem fala é o Finger e o vídeo de hoje é mais um Biografia e Fatos. No caso hoje, como vocês já viram pelo título, vamos falar sobre o Matheca. Vem jogando na minha cara, desce de novo e fala como você tá tarada. Matheus Kinesi Guimarães tem 21 anos e é do Rio de Janeiro. Sobre sua infância, ali ele foi uma criança tranquila, que não passou por grandes necessidades, e ali ele cresceu, juntamente aos seus 4 irmãos. E apesar de nunca passar fome, ele sempre teve uma vida muito simples. Por sempre morar de aluguel, ele sempre mudou muito de casa e de região, morando onde dava para pagar. Por isso, muitas vezes ele acabou morando em várias kitnets ou barracos em vários lugares do Rio de Janeiro. E seus pais não tinham muita condição de proporcionar certos luxos ou confortos. Por isso, por exemplo, ele e um de seus irmãos dividiram a cama com seus pais até seus 13 anos. E apesar de certas dificuldades, nunca lhe faltou amor de sua família. E seu pai sempre lutou para proporcionar o que eles tinham. Ainda quanto à sua infância, foi nesse período que surgiu seu vulgo / apelido Matheca. Ele surgiu a partir de seu melhor amigo de infância, que ele curtia colocar vários apelidos em geral, e um dos que ele colocou no Matheus foi Matheca, e esse de cara já pegou, geral curtiu e desde então o Matheus se tornou Matheca. Com relação à escola, ele era da turma do fundão, da alopração e nunca se deu bem com estudar, nunca se deu bem com o professor e com a rotina. Por isso, ele acabou tendo vários problemas relacionados à escola. E foi ainda na infância onde ele teve seus primeiros contatos com a música. E isso rolou através da igreja onde ele frequentava com seus pais. Ali, ele aprendeu a tocar violão e ali mesmo ele já pirava em fazer umas letras e umas melodias mais puxadas pro gospel ainda. Nunca com o foco e a intenção de viver disso. Sempre foi apenas um hobby que ele curtia muito. Pra ser sincero, ele sonhava em ser do esporte. Tentou jogar futebol, fez base, também se arriscou no surf, onde chegou a disputar campeonatos e tudo mais. Já na adolescência, ali por volta de 2016, quando tudo parecia bem, ele na época estava morando na Tijuquinha, acabou rolando uma tempestade que provocou várias enchentes e queda de árvores. E uma dessas árvores que caíram acabaram caindo sobre sua casa, e ele perdeu absolutamente tudo que ele e sua família tinham. E sem nada, sem dinheiro, sem ter onde morar, seu pai e sua mãe decidem se arriscar. Eles unem força, entram em contato com uma amiga que morava nos Estados Unidos, ela compra as passagens e eles vão tentar na América reconstruir suas vidas. E foi nos Estados Unidos onde ele teve seus primeiros contatos com o trap. Na época, ele não fazia ideia do que era, e foi conhecer apenas no seu último ano do ensino médio que ele fez lá. E lá, como sabemos, há uns anos o rap e o trap são os gêneros mais ouvidos entre os jovens. E aí, ele vendo a galera sempre ouvindo trap, ele foi atrás de conhecer sobre o gênero. E logo de cara, ele foi se apaixonando pelo rap e pela cultura. E como ele era fissurado por música, logo foi estudar a parte técnica de produção e tudo mais, pois ele viu aquilo e se sentiu capaz de também fazer. E foi nesse momento que ele decidiu colocar as letras que ele já compunha em cima de um beat e uma levada do trap. E foi nessa fase, ainda em 2016, que ele começou a fazer seus primeiros sons. Porém, apesar de começar em 2016 e produzir inúmeras faixas nessa época, ele tinha um planejamento em mente, e ele não iria lançar esses sons sem videoclipe, sem um trabalho completo, por mais simples que fosse. E então ele começa a juntar uma grana para levar seu irmão para os Estados Unidos para gravar esses videoclipes com ele. E essas faixas, feitas em 2016, foram ser lançadas apenas entre 2017 e 2018. Ele selecionou as melhores e as lançou de forma bem trabalhada, pois ele não queria perder suas obras no underground. E é interessante analisar como se deu esse planejamento. Primeiro, ele ouviu de tudo. Conheceu toda a cena americana, depois a cena brasileira, ouvindo e buscando uma wave que lhe interessasse e que ele, além de se identificar, visse potencial.
e ele encontrou e foi atrás de aprender a produzir e executar esse tipo de som. E assim ele fez. Foi produzindo, acumulando sons para lançar com videoclipes que, querendo ou não, atingem um público muito maior. E ele planejou e demorou, mas fez tudo isso. E fez tudo isso em meio a um período muito conturbado de sua vida. Nessa viagem, seus pais se separaram e após apenas 5 meses nos Estados Unidos, seu pai e sua família retornaram ao Brasil. E o Mateca ficou lá sozinho. Com 17 anos, ele decidiu que seguiria lá, atrás de seu novo e difícil sonho, o de virar na música. E sem R$1 de ajuda, ele ficou lá, estudando e trabalhando como pedreiro para conseguir uma grana para correr atrás do seu sonho e para se manter lá. E isso fez ter um psicológico muito forte, pois agora ele estava em um país ao qual ele era novo e não tinha muitos contatos, e com 17 anos tendo que trabalhar como pedreiro ou servente, que foi algo que ele nunca imaginou para sua vida. Era das 6 da manhã até 6 da noite, derrubando parede, carregando cimento e tudo mais durante quase 3 anos. E a música, além de seu sonho, foi também seu refúgio durante esse período. E a cada som que ele fazia durante as noites, elas serviam como combustível para ele acordar no outro dia para trampar e seguir firme. E nesse período, ele fez vários e vários trabalhos, como eu já mencionei. E após anos e muita perseverança, ele lançou seus primeiros trabalhos. Primeiro veio Muhammad Ali, onde ele canta muito de sua história de vida. Esse som foi meio que uma apresentação. Não posso fugir, eles me dizem que eu não sou daqui. Eu vi minha casa cair, só eu fiquei pra guerra e vi todos eles fugir. Logo na sequência veio seu primeiro hit, a faixa Jatim. Porque eu quero ter do melhor, comer do melhor, beber do melhor e ser o melhor. E eu não preciso dessa aprovação. E no mês seguinte veio seu até então maior hit, a faixa Te Ensino a Voar, que o colocou de fato no holofote. Onde tá você? Já até comprei nossa AP, deixa o dinheiro girar, trouxe a lua pra você. E após esses lançamentos, ele conseguiu se tornar independente e viver da música. Logo ele também voltou para o Brasil e logo fechou inúmeros shows. Depois vieram as faixas Highway, Calor e Deu Bom. E enfim, veio a minha favorita dele, a faixa Bugatti. De Bugatti com ela depois das 3. Ela me pede eu levo logo 10. E então ele lançou outras faixas, como a faixa Vem, Topo e Curte a Vibe. E enfim, chegou 2020 e veio seu EP Apoteose, que conta com faixas sensacionais como Grife e Probleminha. Tudo na mão, eu tava longe de grife, hoje eu só ando de pra. Não é tão fácil como parece chegar aqui. Pessoas falam da gente, mentem que nem sentem, mas pra mim isso é... E há um mês ele lançou o seu último single, a faixa Tá Diferente. Sem pressa eu já vejo a remessa chegando. E antes de abordar outros assuntos, eu gostaria de comentar um pouco sobre Apoteose. Esse EP, além de incrível, ele tem um conceito muito foda, que já começa no significado da palavra apoteose, que é inclusão de alguém entre os deuses em função de suas qualidades e atributos. Ou seja, ele estava dizendo que com essa obra ele estava mostrando que ele tem capacidade de estar entre os maiores e melhores. E esse trampo, esse conceito, na visão dos fãs, tem também um significado, que diz: você consegue, acredite em você, você é o melhor. Bom, finalizada a sua parte biográfica, vamos comentar um pouco agora sobre a sua musicalidade. E quanto à sua musicalidade, ele faz um som diferente, único e que se destaca. Esse estilo de som mais melódico, com uma estética mais pop e limpa, é o estilo de trap que pode alcançar as rádios e um público mais neutro, que não curte os traps mais mumble, como o do Igor, por exemplo. Esse tipo de som tem um potencial de tocar na TV e na rádio. Ele mesmo disse que apesar de usar várias paradas, ele não vai mencionar em seus sons por não ver necessidade disso. Ele gosta de pôr sua alma, de pôr algo sincero, e que não quer fazer algo que não seja verdadeiro ou que ele vai fazer apenas por clique.
E é da hora ver um mano com essa mentalidade, esse pensamento do Matheca na cena. São raros manos como ele. E bom, melodicamente esse mano é um absurdo. Seus beats, a estética de seus sons, a vibe, tudo está em um nível sensacional. Parabéns ao Matheca, a Apoteose o colocou em um nível que poucos na cena atingiram. Esse EP foi de fato sua apoteose. Enfim, esse vídeo aqui é uma biografia e nela eu tento me apresentar o mais neutro possível, por isso não irei comentar de forma aprofundada o que penso a respeito dele, fazendo análises como costumo fazer aqui. Futuramente, quem sabe, faço um vídeo como a verdade sobre o Matheca, mas posso adiantar que ele se apresentou um ser humano muito humilde, muito simples, e após essa entrevista que fiz com ele eu passei a gostar e a apreciar ainda mais suas obras. E bom galera, antes de encerrar o vídeo eu gostaria de agradecer ao Matheca por me ceder essas informações. Bom, não se esqueça de deixar o like, de comentar aí embaixo o que vocês pensam a respeito do Matheca e de se inscrever no canal. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.